Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro segundo desta obra, que trata do mundo dos espíritos, ou mundo espiritual. Estamos no capítulo 7 dos 11 capítulos deste livro segundo. Este capítulo 7 trata do retorno à vida corporal, ou seja, fala da reencarnação. E hoje vamos para a questão 377, que faz parte do subitem idiotismo e loucura. E quem está acompanhando e quer saber sobre a questão das nomenclaturas e tudo isto, e vejam os programas anteriores. Na questão 377, pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: depois da morte, o espírito do alienado se ressente da perturbação de suas faculdades? Ou seja, quando ele retorna, ele ainda está um tanto ou quanto perturbado pelo ressentimento de ter vivido, às vezes, muitos anos, num estado de perturbação, de alienação? Resposta dos espíritos: pode senti-lo durante algum tempo, esse ressentimento, esse estado de atordoamento, após a morte, até que esteja completamente desligado da matéria, assim como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o sono o mergulhara. Talvez, não sei se já sentiram isso, mas é extremamente interessante. Às vezes acordamos e não temos noção. É rápido. Foram apenas algumas pouquinhas horas. E às vezes despertamos, tipo, olha, já cheguei a não ter mesmo durante alguns segundos noção de nada. Onde estava, que dia seria, nada. São pouquíssimos segundos, mas imaginemos, pouquíssimos segundos, algumas horas, estávamos lá, desdobrados, vivendo lá uma situação, e de repente toca o despertador e nós somos trazidos e despertamos de novo dentro dessa realidade aqui. Isto pode, não tem que ir, mas pode gerar alguns pouquíssimos segundos de oi, mas é isso, acabou. É isso, oi, e já percebemos o contexto. Então, sim, pode acontecer com o espírito que esteve durante a encarnação num determinado estado aqui, usando o termo Kardec colocou, de alienação. 378. De que modo, pergunta Kardec, a alteração do cérebro pode reagir sobre o espírito depois da morte? Então, sendo um cérebro que tem um problema de funcionamento, o que acontece depois que o espírito se desliga desse cérebro físico? Resposta dos espíritos: como uma recordação, como um peso que oprime o espírito. Já que o espírito não teve compreensão de tudo o que se passou durante a loucura, durante o estado do mais profundo desequilíbrio mental, sempre precisará de certo tempo para se pôr ao corrente de tudo, se pôr a par, não é? É por isso que, quanto mais tempo tiver durado a loucura no curso da vida, tanto mais lhe durará o incômodo, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por algum tempo da impressão que seus laços, os laços que o prendiam ao corpo,
lhe causavam. Mas isso passa, ok? Vejamos então agora. Agora nós terminamos essa parte e vamos passar para a infância. Infância, agora o nosso subitem. Questão 379, já agora abordando a infância. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Resposta: pode ser até mais desenvolvido se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos infantis que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Então, o nosso corpo infantil tem muitas limitações que impedem a manifestação plena do espírito reencarnante. Isso vai passando, né? À medida em que ele se desenvolve. E aí vemos que quando o espírito chega na fase de adolescência, muitas vezes a gente diz, gente, cadê meu filho? Cadê minha filha? Pode acontecer. Não reconhecemos. Por quê? Porque ele estava abafado. E começa mesmo a se revelar em seus pendores que estavam muitas vezes contidos. 380, se nós tivermos alguma questão, algum comentário, por favor, façam à vontade. No chat eu respondo a todos, ok? 380 pergunta Allan Kardec. Não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto? Tenra idade. Tenra idade é o quê? 2 anos? Aí pensa como uma criança, aí pensemos lá, uma de 10, ou um adulto? É isso que Kardec pergunta. Por quê? De novo, a limitação é o quê? Do desenvolvimento do corpo físico, certo? Resposta dos espíritos. Quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto, já que não estão desenvolvidos. Sua inteligência é, de fato, muito limitada, enquanto aguarda que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito em ocasião ao nascimento. Então, o bebê nasce e o espírito não para, de repente, de se sentir aturdida. Por quê? Porque está ali contido naquele corpinho extremamente limitado, não pode se expressar livremente. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Mas por que essa importância toda, não é? Olha, nós vamos reencarnar, trazemos lá nossas tendências, às vezes não muito felizes. E esse abafamento acaba dando aos adultos que criam esta criança ascendência para que possa lhe passar valores positivos que venham marcá-la positivamente desde a infância, a fim de ajudá-la a aproveitar a sua encarnação para melhorar. Então, os valores da primeira infância, principalmente a importância de levarmos nossos filhos à evangelização infantil, evangelizarmos nossos filhos, fazendo evangelho no lar em casa, com a presença das crianças, claro, num outro momento específico para elas, num tempo menor. Então, isto tudo vai ajudá-los. Às vezes vamos imaginar, não tem uma casa espírita aqui perto de casa, então eu vou fazer esse trabalho no meu evangelho no lar. Vou comprar livrinhos com historinhas e tudo isso para tentar envolver as crianças, porque elas facilmente se distraem no celular. Mas nós sabemos quanto de lixo tem nestes pequeninos aparelhos.
e eles não têm discernimento para escolher, não é? Vamos colocar lá limites importantes, não é? Nos aparelhos que possam chegar às mãos dos nossos filhos ou das crianças que estejam sob a nossa tutela, e precisamos estar atentos ao que eles veem, procuram, buscam e assistem. Paralelamente a isso tudo, vamos promover na vida deles a evangelização. Não só a evangelização, mas como os valores no dia a dia. Então, a educação de valores pelos pais é fundamental para ajudar o espírito reencarnante nessa sua reentrada numa nova existência, a fim de que ele tenha mais subsídios para enfrentar as suas provas e as suas expiações. Importante isso. Allan Kardec faz um comentário aqui, no final da questão 380. Uma observação, diz Kardec, vem confirmar esta resposta. Os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objetivo é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Então, ele vai mergulhar neste universo infantil do início da sua encarnação. Questão 381, pergunta Kardec: com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo, a sua mentalidade de um ser pleno? Resposta: assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum traço entre o espírito e o corpo. Então, isto nós já vimos, não é? Que pode levar um tempo. Ai, quanto tempo? Varia, ok? Questão 382. Durante a infância, o espírito encarnado sofre com o constrangimento que lhe é imposto pela imperfeição dos seus órgãos, ou seja, pelo formato infantil do seu corpo, que o limita. Ele está dizendo se o espírito se sente constrangido em ser criança. Resposta: não. Nenhum espírito fica constrangido por estar na forma infantil, ok? Esse estado é uma necessidade, está na natureza e de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito. Repouso no sentido das responsabilidades, por exemplo, no uso do livre-arbítrio. Será um período onde ele ficará ali, meio que latente, recebendo novas, vamos dizer assim, novos recursos para no futuro, então, enfrentar as provas e as expiações. Bom, eu acho que se eu for ver a próxima, com certeza passaremos dos 15 minutos. Que interessante. Por que a primeira manifestação da criança é o choro? Interessados? Teremos a resposta amanhã. Amanhã, então, estaremos de volta com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.